Pesquisadores da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp desenvolvem hidrogel e processo que removem a água presente do diesel. Ampliar o acesso à prevenção e levar mais informação sobre as ISTs. Esses foram os principais temas da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao HIV, AIDS e hepatites virais no primeiro semestre de 2026. Câmara de Campinas aprova a moção de apoio à campineira que tenta trazer o filho de volta do Egito. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 23 de julho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você pode enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela e você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa. Olha só, o Núcleo de Artes Cênicas do SESI está com vagas abertas para o segundo semestre do curso de Iniciação Teatral, com aulas no Centro Cultural SESI Campinas e também em Valinhos, na Estação de Cultura. A repórter Cassiane Alves vem com as informações sobre as datas, horários, se existem pré-requisitos, o que o curso oferece. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. Oi, Gabriel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, quem tem aquela vontade, agora é a hora, viu? Essa oportunidade de fazer aulas de teatro. As inscrições estão abertas, estou aqui então na Avenida das Amoreiras, aqui no SESI Campinas. A gente vai conversar um pouquinho com a professora de teatro, a Caroline Novaes, vai explicar para a gente um pouquinho então dessa iniciação, como as aulas vão funcionar. Seja muito bem-vinda, Caroline. Obrigada, Cassi. É com muita alegria que a gente anuncia, né, que estão abertas as inscrições para o curso. Elas já se iniciaram na semana passada, então a gente tem vagas para todas as idades, a partir dos 8 anos, as pessoas podem entrar no site, né, do SESI Amoreiras, as inscrições são realizadas lá. Também peço para que as pessoas acompanhem a página, acompanhem as programações. E o nosso curso ele é semestral, ele acontece durante todo o semestre. Ao final do semestre a gente realiza uma apresentação, é uma experiência muito interessante para quem nunca teve essa experiência teatral ou para quem já teve também. É um curso de iniciação, né? Então a gente tem turmas desde os 8 anos até para adultos, mas como as inscrições já se iniciaram, algumas vagas já estão se esgotando, então peço que o pessoal corra para se inscrever e viver essa experiência de teatro com a gente. Muito legal essa iniciativa, né, Carol? E mais do que isso, então, gratuito, né? Tudo gratuito. Fala um pouquinho sobre essa iniciação, o que o público vai encontrar, quais são essas aulas, como que funciona na prática mesmo tudo isso. Sim, o NAC, né, que é o Núcleo de Artes Cênicas do SESI, que vai completar 40 anos, é um espaço consolidado já de ensino teatral, né? A gente iniciou agora lá em Valinhos, na estação SESI de Cultura, ao lado da escola, né, de Valinhos, um espaço que é uma estação que lá acontecem as aulas em que eu ministro. Aqui também tem o NAC, né, na unidade da Amoreiras. As vagas para ambos os cursos são realizados pelo site do SESI Amoreiras, né? Então a gente lá fez esse primeiro semestre, os alunos, adultos, crianças, jovens se apresentaram lá para que as famílias, o pessoal conhecesse o espaço. Lá também tem uma biblioteca comunitária, né, aberta. E agora, para o segundo semestre, tanto os alunos que vão estudar aqui no SESI Amoreiras, quanto os alunos que vão fazer teatro lá comigo na unidade de Valinhos, vão se apresentar aqui nesse teatro que a gente tem, com toda essa estrutura, né, aqui do SESI Amoreiras, para que eles possam vivenciar essa experiência, né, e o curso é gratuito, como você falou. Nele a gente trabalha as diretrizes, né, a metodologia, né, do SESI, né, de ensino, e a nossa bagagem também é aplicada, né. A professora Ana Carolina daqui tem uma bagagem muito aprofundada no teatro grego,
grego, eu também pesquiso a linguagem da máscara, teatro de rua, a cultura popular, e a gente vai trabalhando a partir do que os alunos vão trazendo, suas criações. É um espaço de experimentação, de ludicidade, em que as pessoas podem criar, podem se expressar, podem investigar a linguagem, né? Então o curso acontece toda semana, né? Os encontros são semanais, com 2 horas de duração cada, né? E ao final do semestre a gente faz essa grande apresentação. Carol, você disse então que as aulas elas são semanais, elas acontecem simultaneamente aqui no SESI Campinas e também no SESI Valinhos, simultaneamente as 2 oficinas. Isso, são 2 unidades do NAC, né? O NAC, que é o Núcleo de Artes Cênicas, como eu falei, tem 32 unidades espalhadas pelo estado, né? Então a gente tem aqui bastante consolidado já no SESI Amoreiras e também inicialmente a gente começou agora esse ano lá em Valinhos também, acontecem as 2 e aí com essas turmas, são 5 turmas em cada, né? Para todas as idades, como eu falei. E peço que o pessoal se inscreva, porque já tem vagas que estão se esgotando aí para algumas turmas. Qual que é o primeiro dia de aula, então? A gente vai começar na primeira semana de agosto, né? Então a gente tem aqui, e aí lá no site do SESI o pessoal encontra, né, todos os horários, as turmas certinho, e a pessoa pode se inscrever lá e começar já em agosto a vivenciar essa experiência com a gente. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Caroline. Bom, tá aí então, Gabriel. Quem tem interesse, né, em começar nas aulas aqui de teatro, então basta entrar no site, a gente vai deixar aqui o portal para vocês e também o endereço aqui, Avenida das Amoreiras 450, aqui na cidade de Campinas, e na cidade de Valinhos, Estação SESI de Cultura, Rua Albertina de Castro, Prada, número 66, na Vila Capuava. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Cassiane Alves, e também a Caroline Novaes, que é a professora, pela disponibilidade do tempo com a nossa equipe e também pelas informações. Bom, olha só, o uso de inteligência artificial para criar vídeos falsos com a imagem de médicos e personalidades conhecidas está crescendo nas redes sociais. Os conteúdos utilizam informações sem comprovação científica, incentivam o abandono de tratamentos e promovem supostas curas milagrosas, especialmente para o público idoso. Então, sobre saúde, tecnologia, segurança digital e envelhecimento, eu converso agora com a Márcia Umbelino, ela que é médica geriatra. Então, Márcia, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E aumento de vídeos falsos com médicos e pessoas famosas promovendo aí esses tratamentos milagrosos. O quanto isso preocupa com quem trabalha com idosos. Seja bem-vinda e uma boa tarde. Bom, boa tarde. É um prazer poder participar e ajudar. Sempre que possível, eu estarei presente. Olha, isso é um assunto que não é um assunto que parece novo, né? Falando de inteligência artificial, mas já é uma realidade inevitável. O que a gente tem que analisar é que veio para muitas coisas boas, mas trouxe valor agregado de coisas ruins. A internet, ela dá uma certa autoridade às pessoas, né? No nosso inconsciente, toda vez que a pessoa aparece ou no Instagram ou na televisão, tudo que ela diz a gente quer levar em consideração como sendo positivo. Muitas vezes as pessoas vão para a internet em busca daqueles vídeos e daqueles médicos que falam o que eles querem ouvir, né? E aí, quando você utiliza isso, que você já tem essa pré-disponibilidade com pessoas que são, na mídia, pessoas já conhecidas, eu vou te dar o caso do Drauzio Varela, que foi o que ficou mais conhecido. Mas ele foi se defender desses vídeos de forma própria. Não teve nenhum respaldo, apesar de ter uma legislação que está mais atualizada em relação à internet, né, os veículos relacionados à internet, Instagram e por aí vai. Mas o fato é que isso tem um impacto na saúde das pessoas, porque se ela escuta na televisão que se ela tomar 1 hora Pronobis, ela melhora do artrite reumatoide, ela para de tomar um remédio dela na expectativa e na esperança de tomar uma coisa mais natural, que muitas vezes é ineficaz. Eu já tive no pacientes que compravam um suplemento unha de gato que melhorava a dor dos pacientes. Eu tinha uma paciente que é farmacêutica, mandou avaliar. Dentro dessa cápsula tinha corticoide. Então, o paciente estava utilizando a medicação para dor, achando que era fitoterápica, aumentando pressão, sobrecarregando o rim. Então, é uma coisa muito séria. Esse tema de vocês é muito importante que seja abordado.
E depois para desmentir também, Márcia, é muito mais difícil, né? Porque esse vídeo viraliza. Você deu o exemplo do Drauzio Varela, que daí ele fez um vídeo para poder desmentir, mas muitas vezes o efeito ele já aconteceu, né? Quais são os principais prejuízos quando, principalmente um idoso, acredita nessas informações nesse primeiro vídeo falso? Por exemplo, ele escuta que o paciente, se começar a tomar vários tipos de magnésio, ele abaixa a pressão. Ele começa a tomar o magnésio, que ele tem acesso às farmácias, não precisa de prescrição, e ele deixa de tomar o antihipertensivo dele, faz uma crise hipertensiva, faz um AVC, faz um AVE. Olha que coisa séria, que é um derrame. Né? O paciente é diabético, começa a usar a batata que disseram que que de abaixo de insulina, ele começa a usar chás indiscriminadamente, ele pode fazer a sensação de que a glicose está controlada e suspender sua medicação para diabetes. E aí a doença vai só progredindo e causando sequelas, perda de visão, perda de circulação, piora da parte renal. Então, isso é uma coisa muito séria. A gente vê pessoas suspendendo suas medicações hipertensivas para diabetes. Tem uma pílula azul que faz alusão ao Viagra, né? Que era a pílulazinha azul que todo mundo conhece de início, que vende na televisão. E os idosos compram porque é 0800, muitas vezes só aproximar um QR Code. E a gente pensa que os idosos não sabem, mas eles já têm muita familiaridade hoje com o telefone, né? Então, ele consegue acessar um código lá na televisão e fazer a compra dele. Isso é uma coisa muito séria. Ô, Márcia, e por que a população idosa acaba sendo um dos principais alvos desse tipo de golpe? Eu acho que porque eles não conseguem fazer distinção, muitas vezes a gente também não, né, do que é inteligência artificial, o que foi montado, o que não foi. Depois que ele não sabe como ele vai investigar muitas vezes em sites que têm avaliações, que têm mais respeitabilidade, né? Ele não vai direto à página da pessoa que teve a publicação e perguntar se é aquilo mesmo. Eu acho que são os mais vulneráveis porque eles estão mais próximos do analógico que pegou o digital no meio do caminho, né? Então, um meio como esse ajuda muito a esclarecer para as pessoas que elas fiquem alertas. E nem tudo que está na televisão, no Instagram, é real só porque está no Instagram, ou só porque está na televisão. Nós estamos dando este foco aqui para os idosos, mas, Márcia, é para todo mundo, né? Quem nunca viu um vídeo e falou assim, opa, peraí, será que é verdade? Será que não é? Confirmar essa informação. Então, assim, como o acesso à internet ele está avançando, né, no nosso país, cada vez mais as pessoas têm celular, têm tablet, estamos conectados, a gente acaba recebendo muita informação. É importante sempre confirmar, né, a veracidade. E até sobre isso, existe indícios de que uma informação sobre saúde pode ser falsa? Pode, olha, até nós médicos, quando a gente a gente usa muita IA hoje, né? Não para que a gente faça a prescrição ou diagnóstico, mas ela ajuda a gente a fazer pesquisas mais rápidas de trabalhos científicos, né? Então, tem sites mais técnicos, né, de informação mais médica, mas você pode encontrar dentro da internet pessoas que têm mais ou menos uma fala mais perto do comum, né? Não oferecendo o elixir da juventude. Agora se fala muito dos peptídeos, então, peptídeo que vai fazer com que você tenha 100 anos com cara de 30. Então, quando a gente tem umas informações assim, é preciso que a gente tenha um questionamento pessoal. Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? Ou se eu quero só mídia? Né? Isso é uma coisa importante. A mídia, ela tem seus métodos para que cada vez mais você tenha pessoas seguindo aquilo que você diz. Né? Eu já tive uma situação, por exemplo, o paciente comprou ômega pela televisão, quando chegou, que a gente foi experimentar, que deveria ter um gosto de peixe, tinha gosto de óleo de cozinha. Então ele não estaria melhorando nem o triglicerídeo dele, nem protegendo parede de vaso, nada. Ele estava se empanturrando de óleo de cozinha. Complicado. E, Márcia, como que os filhos e netos podem ajudar os idosos a navegar aí pelas redes sociais de uma forma mais segura? A senhora entende que vale a pena conversar previamente sobre golpes digitais ou também isso pode gerar um medo excessivo? Eu acho que deve ser explicado com antecedência, estar perto quando vai fazer algumas compras, explicar
tudo que tem acontecido, né, na internet, mas muitos já têm acesso. Muitas coisas são feitas ainda já pelo telefone, Gov, né, do governo, tudo eles de um jeito ou de outro. Eles têm que aprender a mexer, né? Então, essa inclusão digital se faz necessária. E eu acho que os esclarecimentos de pessoas mais jovens, que é comum hoje conviver em várias faixas etárias do mesmo ambiente, né? Eu acho que esse esclarecimento ajuda. Fazer compras junto com eles, explicando as possibilidades, mostrando o que é a diferença de uma foto normal que aparece no Instagram para uma foto de montagem de IA. Né? Tem uma legislação para isso, mas acho que o mais importante é que o paciente tenha um médico para chamar de seu, sabe? Que seja um médico que olha, eu vi essa informação, eu escutei isso, será que é pertinente? Será que não é? Será que eu posso usar? Será que não? Porque suplemento, hoje em dia, também é uma coisa que a gente não fala muito, mas não tem uma fiscalização perfeita de que tudo que está descrito ali no rótulo é aquilo que tem ali dentro. Né? Então a pessoa às vezes está usando as melhores das intenções e está causando outros problemas físicos sérios. Né? O cálcio não é prescrito para todo mundo, não é necessário para todo mundo. Então a coisa tem que ser muito individualizada, porque um cálcio tomado de forma errada por uma indicação de uma informação dada pelo Drauzio Varela que não foi dada por ele, quer dizer, do que a gente está dizendo hoje, pode gerar hemorragias, calcificações em artérias, coisas muito sérias. Sabe? Excesso de chá, já fizeram um trabalho na Santa Casa há um tempo atrás, com excesso de chá de boldo, que a pessoa tomava para o fígado, gerou uma hepatite medicamentosa. Né? Porque essa autoridade que a internet e a televisão dá, faz com que as pessoas pensem que tudo que ela está dizendo é real ou extremamente verdadeiro. É bom sempre ter mais de uma opinião, né? Eu sempre acho isso. O equilíbrio do meio, né, é sempre o melhor. Duas opiniões sobre o mesmo facilita. E como que a gente muda essa situação, Márcia? Porque a gente sabe que as propagandas elas continuam acontecendo pela televisão, pelas redes sociais. Como é que a gente muda isso? É uma fiscalização maior? É a informação chegar de uma forma segura até as pessoas? É uma regulamentação? Como é que a gente muda um pouquinho esse panorama que você está citando de tantos casos que acontecem? Uma regulamentação acho importante, porque essa é uma situação relacionada a médicos e técnicos de outras profissões. Isso é uma coisa razoavelmente recente, né? O esclarecimento que a automedicação, mesmo com vitaminas, minerais e aminoácidos, não é bom, que não é para suspender o medicamento prescrito pelo médico, mesmo que ele esteja em uso de suplemento, pergunte ao médico, diga ao médico a suplementação que ele está usando por conta própria, porque muitas vezes o paciente nem diz nem o que ele está utilizando, nem o que ele comprou, porque como é vitamina, ele acha que não vai causar nenhum problema. Excesso de vitamina D leva ciência renal. E a gente escuta isso toda hora na internet. Eu fico muito preocupado com os magnésios que todo mundo tem usado para todas as coisas. Né? Então, eu acho que o esclarecimento, uma legislação mais específica, e ajudar a nós médicos como nos defendermos, porque o Drauzio Varela foi de forma particular. Tá? Então, ele contratou advogados, fez os vídeos. Então, que a gente possa fazer isso é que a gente tem que procurar uma via judicial, seja uma coisa regulamentada. Né? Se pudesse vir o ISO, né, no que é dito no Instagram, seria fantástico. Né? Exatamente. Márcia, para a gente poder encerrar, que mensagem a senhora deixa para quem costuma compartilhar vídeos sobre saúde sem verificar a origem? Eu acho que a gente tem que começar a pegar esse hábito de ir atrás da origem, pegar outros colegas que falem sobre o mesmo assunto e que a gente tire a nossa conclusão pessoal, sabendo que isso tem acontecido muitíssimo, né? O nome de pessoas sendo usadas, frases, atitudes, porque a IA copia tudo, né? Fica igualzinho, até a maneira de falar, e não é a pessoa. E entre no Instagram da pessoa e mande uma mensagem, olha, você disse isso mesmo, isso está totalmente contra com o que você pregava antes, fazer um questionamento, porque muitas vezes a gente nem sabe de tudo que está sendo divulgado em nosso nome. É verdade, exatamente. Márcia Umbelino, médica geriatra, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu aqui pra gente, informações seguras, de credibilidade para o nosso telespectador, sempre verificar quando vê o vídeo, uma informação, vai atrás, pesquisa em outro site, conversa com outro médico, como a Márcia disse, né? Pega uma outra opinião para não sair muitas vezes se automedicando aí, que é muito complicado.
Já faço um novo convite para você, Márcia, retornar aqui ao nosso telejornal para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí às suas considerações finais. Aceito o convite, espero que eu tenha contribuído, tenha ajudado. Muito obrigada a todos. E eu queria dizer o seguinte, que a gente tem uma rede social com um canal do YouTube que a gente faz com o maior carinho, que é @doutora Márcia Umbelino, escrevendo com U. Entra lá que tem bastante assunto interessante para que enriqueça mais a gente. E a gente fique mais protegido. Com certeza, isso é fundamental. Márcia Umbelino, participando aqui do Jornal Câmara Notícia nesta quinta-feira. E a gente segue aqui, viu, com as notícias da metrópole, porque olha só, uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Unicamp pode representar um avanço importante no tratamento de combustíveis baseado em hidrogéis. O sistema foi desenvolvido para remover água presente no diesel, tanto na forma dissolvida quanto em emulsão, um dos principais fatores responsáveis por corrosão, perda de desempenho e degradação do combustível. Pesquisadores da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp desenvolveram uma solução inovadora. A tecnologia resolve um dos maiores gargalos operacionais do setor de combustíveis, a presença de água no óleo diesel. Após uma década de estudos, a equipe científica criou um hidrogel especial. Ele remove a água sem a necessidade de aquecimento ou do uso de compostos químicos agressivos. Por que, então, pensar em tirar água do diesel? Há vários motivos, né? Então, nós temos incrustações, podemos ter corrosão, também a visualização do diesel, ele não é uma visualização comercial, né? Então é porque nós temos água, mas que tipo de água? Na verdade, existem 3 tipos de água. A água solúvel, a água emulsionada e a água livre dentro do combustível. A água livre é um problema de processo. Nós temos que minimizar essa água livre quando nós estamos fazendo o diesel. Então, na refinaria se tem esse cuidado, né? Então, é uma água mais fácil de se eliminar. Mas a água solúvel e a água emulsionada não é fácil, porque ela está escondida lá. Você não a vê, mas você vê assim, as características do diesel que não são compatíveis com um diesel comercial, né? Então, essa água solúvel e emulsionada, ela não é muito estudada, porque ela é extremamente difícil de acontecer. Então, aí surgiu, então, a ideia de fazer com os hidrogéis, né? Hidrogel tem de várias maneiras. Então, quando a gente começou a pesquisa, era um tipo de hidrogel. Depois foi avançando com outro tipo de hidrogel, até que nós chegamos hoje num hidrogel que na verdade, é como ele se fosse uma esponja molecular. Ele tira essa água, principalmente solúvel e emulsionada, que está em menor qualidade, mas não faz o diesel atingir as regras da ANP, né? Então nós temos que tirar. Então esse foi a grande motivação. Nós fomos elaborando esse hidrogel de tal maneira que ele fosse cada vez mais um super absorvente, né? Então nós chegamos no que nós temos hoje. Depois do tratamento do diesel na planta piloto, as amostras são analisadas e o resultado prático é imediato. Uma das etapas desse desenvolvimento contou com desenvolvimento de impressão 3D. Então um desafio era como produzir esses recheios e torná-los mais eficientes. Então a gente usou a tecnologia de impressão 3D para produzir recheios, esses pellets, de forma mais eficiente, de forma otimizada. Depois que a gente faz o tratamento do diesel, a gente precisa entender se o processo foi eficiente. E para isso a gente vem para essa parte analítica, onde são feitas as análises, são determinadas características físico-químicas dos combustíveis tratados. Isso é bastante importante, essa proximidade entre as plantas piloto e a parte analítica. A gente tem aqui na Unicamp a nossa agência de inovação, a Inova, que dá todo esse suporte para a inovação, de maneira que a gente gera diversas patentes e certificados de adição.
Então, com isso, a gente tem um portfólio de tecnologia. A tecnologia foi licenciada e está em fase de desenvolvimento final para ser disponibilizada para o mercado. Nós estamos acelerando todo o processo de maneira que essa tecnologia pode estar no mercado já dentro de um ano. Essa é a expectativa tanto nossa quanto da empresa. Hora das notícias do Legislativo, porque audiências públicas, reuniões, debates sobre o futuro financeiro de Campinas. A Comissão de Finanças e Orçamento encerrou o primeiro semestre com uma agenda voltada à transparência e ao acompanhamento das contas do município. Confira o balanço das atividades. Responsável por analisar matérias com impacto financeiro e acompanhar a execução orçamentária do município, a Comissão de Finanças e Orçamento realizou audiências públicas e reuniões de trabalho ao longo do primeiro semestre de 2026. Formada pelos vereadores Luiz Cirilo, Fernanda Souto, Luiz Iabico e Nick Schneider, o colegiado é presidido pelo vereador Carlinhos Camelô, que faz um balanço positivo das atividades do primeiro semestre. Eu avalio assim, nós tivemos aí 4 reuniões ordinárias sobre a Comissão de Finanças, né? Tivemos aí 4 audiências públicas, discutimos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o PLO de 2027. Então, são vários projetos que passam pela Comissão de Finanças e a Comissão de Finanças tem analisado com responsabilidade, com êxito, para trazer para a Câmara para ser votado o mais rápido possível. Então, a gente avalia que é um trabalho bom da Comissão de Finanças. Entre os destaques do período estão as audiências públicas que debateu metas fiscais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. Olha, são uma das leis mais importantes aqui da Câmara que define, né, o orçamento de 2027, né? Então, muitas pessoas, às vezes, na audiência pública, as pessoas colocam, né, onde tem que ser colocado o dinheiro, os vereadores também apresentam emendas aqui e vem tudo ali da saúde, da educação, da secretaria todinho para 2027. Então, uma lei muito importante que define o ano de 2027, né? Aonde vai ser investido esse dinheiro para 2027. A regionalização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos também esteve em pauta. O encontro reuniu especialistas. Olha, o debate do resíduos sólidos é assim, são pessoas também que trazem para a Câmara aqui as suas opiniões, né, as suas sugestões, colocaram sobre questões de ecopontos, foram colocando várias outras demandas, né, aqui para a Câmara, que isso aí às vezes se torna até um projeto de lei, às vezes a gente também encaminha para o Executivo trazer uma própria lei do Executivo para a Câmara aqui, para a gente analisar e votarmos. Para o segundo semestre, Carlinhos Camelô destaca que a comissão seguirá acompanhando as contas públicas e analisando projetos que impactam diretamente a população. Depende dos projetos que são apresentados na Câmara e a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho aí com responsabilidade, né, para estar trazendo para a Câmara para ser votados os projetos de importância para a nossa cidade e para a população. A Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal realizou uma reunião para discutir as ações da Guarda Municipal no combate à violência contra mulheres e também meninas. O encontro destacou iniciativas voltadas à saúde mental e ao bem-estar dos agentes da corporação. A Comissão de Segurança Pública, que tem como presidente o vereador Nick Schneider, promoveu no dia 1º de junho reunião para discutir as ações da Guarda Municipal de Campinas no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Também iniciativas voltadas à saúde mental e ao bem-estar dos agentes da corporação. Comissão de Segurança Pública é uma das mais importantes da casa, um assunto sempre muito pertinente para a população, que a população muito se preocupa, e nós, estando à frente dessa importante comissão, procuramos trazer vários debates para casa. Nesse primeiro semestre, nós trouxemos um debate sobre a violência contra a mulher. Nós tivemos um episódio de um guarda municipal que no dia do seu casamento acabou assassinando a sua noiva, algo muito triste. Então, além de tratar da violência contra a mulher nessa reunião, nós tratamos também sobre a política de qualidade da saúde mental dos guardas, tudo que está sendo feito pela Secretaria de Segurança Pública em favor dos guardas para que eles tenham uma saúde mental compatível com a responsabilidade que eles assumem ao serem guardas municipais.
Também fazem parte do colegiado os vereadores Herbert Ganem, Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô e Wagner Romão. Foi uma reunião muito produtiva, vieram aqui os representantes da Guarda Municipal, o secretário de Segurança Pública, a comandante da Guarda, a Lourdes, e eu acredito que foi muito proveitoso e nós pudemos ver ali todo o trabalho que vem sendo feito e sugerir melhorias, é evidente, né? O encontro permitiu avaliar políticas de proteção às mulheres, ações preventivas e estratégias de valorização dos profissionais da segurança pública. Tem o projeto Gama, que já acontece com medidas protetivas para mulheres que recebem essa recomendação do judiciário. Tem o botão de pânico, tem a sala lilás nas delegacias, né? Então tem diversas ações que eles nos passaram aqui durante a reunião, que foi uma oportunidade de dar publicidade, porque muitas vezes as pessoas nem sabem do que a Secretaria está fazendo, e foram números grandes aí com relação ao Gama, por exemplo. Se eu não estou errado, acho que eram mais de 1.000 casos de pessoas que foram protegidas pelo Gama com medidas protetivas do judiciário. Então vejam que às vezes são problemas que a gente acha que é pequeno, mas são grandes problemas da nossa cidade. A expansão da PrEP e o fortalecimento da rede de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis foram os principais temas debatidos pela Frente Parlamentar de Enfrentamento ao HIV, AIDS, hepatites virais e outras ISTs aqui na Câmara Municipal neste primeiro semestre. Fortalecer as políticas públicas de prevenção, diagnóstico e cuidado às pessoas que vivem com infecções sexualmente transmissíveis. Esse é o principal objetivo da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao HIV, AIDS e hepatites virais, presidida pela vereadora Paola Miguel. No primeiro semestre de 2026, o destaque dos trabalhos foi o debate sobre a ampliação do acesso à PrEP, a profilaxia pré-exposição, e a PEP, profilaxia pós-exposição. A PEP e a PrEP, elas são medicamentos utilizados principalmente na prevenção do HIV, AIDS, né? A PrEP, né, é pré-exposição e a PEP é pós-exposição. Então a gente debateu aqui, né, quais são os locais que fazem a distribuição, né, desses medicamentos, qual que é a facilidade, quais são o público-alvo que acaba ali, né, tendo acesso, né? A gente percebeu que tem uma grande dificuldade de mulheres acessarem a PrEP, né? Então a gente tem uma maioria de homens elitizados e a gente pode ser a primeira geração a não morrer de AIDS no Brasil. Para a vereadora, tão importante quanto ampliar o acesso à prevenção é levar informação à população. Por isso, a Frente Parlamentar defende a conscientização sobre as ISTs, especialmente aquelas que podem evoluir de forma silenciosa, sem apresentar sintomas. A gente precisa cada vez mais trazer conscientização sobre outros métodos contraceptivos, mas mais do que isso. As ISTs, elas estão por aí e muitas vezes elas são silenciosas. Então tem muitas mulheres casadas que acabam contraindo, né, uma IST e quando elas chegam no posto, justamente por não estar dentro daquele grupo, né, de risco, elas acabam tendo um diagnóstico muito mais tardio, principalmente quando a gente fala da sífilis, que é super agressiva neurologicamente. Então a gente quer também trazer conscientização, a gente trouxe aqui a gestão, a administração e diversas entidades que trabalham com HIV/AIDS no município para que a gente possa pensar como que a gente avança sobre isso e a gente atinge a meta 95-95-95. Para o segundo semestre, a expectativa é dar continuidade às discussões e incentivar a expansão de políticas e campanhas de prevenção. A gente quer discutir e avançar sobre a questão de mulheres, principalmente, como a gente aumenta a divulgação, a conscientização, né, como a gente faz cada vez mais essas mulheres terem acesso a essas informações, mesmo as mulheres casadas, né, sobre as mulheres lésbicas também. E a gente percebeu também que a juventude parou de utilizar a camisinha, justamente porque as campanhas que tinham de conscientização na televisão, elas diminuíram e a gente investiu uma emenda para que dispensers de camisinhas fossem instaladas nos terminais e a gente deve acompanhar essa ação agora no segundo semestre e verificar se tem uma efetividade, tanto na diminuição de gravidez não planejada, mas também das ISTs, né, que tem crescido entre a juventude também e a população idosa aqui no município de Campinas.
E olha só, a Câmara Municipal de Campinas aprovou uma moção de apoio à campineira, a Karen Raquel Aranha Toledo, que há quase 4 anos luta para reencontrar o filho Adam. O menino foi levado para o Egito pelo pai em 2022, sem a autorização da mãe, dando início a uma disputa judicial internacional que mobiliza autoridades brasileiras e estrangeiras. Há quase 4 anos, a vida da campineira Karen Raquel Aranha Toledo mudou completamente. Em setembro de 2022, ao retornar de uma viagem, ela descobriu que o ex-marido havia deixado o Brasil com o filho do casal, de apenas 4 anos de idade, sem sua autorização. O que começou com um drama familiar se transformou em uma complexa disputa internacional. Karen trava uma batalha judicial em busca do reencontro com o filho. O filho saiu pela Ponte da Amizade, né? Isso eu rastrei da Interpol. Do Paraguai ele foi até Madrid, de Madrid ele entrou no Egito. Esse é todo o rastreio da Interpol já de anos atrás. E desde então nada, contato zero. Período mais difícil da minha vida. Eu tenho um filho que eu não sei o número que calça, o desenho que gosta, o que gosta de comer, eu não sei absolutamente nada do Adam. É muito difícil, mas eu jamais vou perder minha esperança ou desistir, não é opção. O caso ganhou repercussão nacional. No Brasil, a Justiça Federal em Campinas decretou prisão preventiva do pai da criança em 2023. A luta teve um importante avanço em novembro de 2025, quando a Justiça egípcia reconheceu o direito da guarda da mãe. E agora, em fevereiro de 2026, a Justiça egípcia decretou a prisão do pai e da avó da criança. O que falta que eu vejo realmente é o empenho do meu país, é o empenho da embaixada. É ali que a gente está tendo problema e nós estamos tendo problema com a Justiça egípcia, não com a corte, que a corte deu as decisões, mas a efetivação da execução da sentença sem o apoio do meu país, aonde o meu filho saiu irregularmente, está pecando muito. Eu estou aguardando o meu país há meses já se pronunciar, mas parece que eu que sou errado da situação. Sensibilizado pela situação, o vereador Marrom Cunha protocolou uma moção de apoio em reconhecimento à trajetória da mãe, como forma de ampliar a visibilidade do caso junto à sociedade e às autoridades responsáveis. Primeiro você vê, nós acompanhamos a história. Você vê e comoveu a gente. Eu acho que nós como parlamentares devíamos ter esse olho também, esse olhar, essa empatia, para essa necessidade de que a gente possa, junto com os governos, né, que a gente possa ajudar essas pessoas. Então, acho que sei como eu tenho filhos, eu tenho neta, então eu sei o que é isso aí. O que eu já passei, eu tinha uma filha também que é deficiente. Então, a gente sabe a dor de uma mãe. A gente sabe o que passa, só eles podem transmitir isso pra gente. É muito comovente, então foi esse que partiu da gente fazer essa moção, é que possa também comover as autoridades acima. No documento, o parlamentar destaca que, mesmo após decisões judiciais favoráveis no Brasil e no Egito, Karen continua enfrentando obstáculos para que o filho seja devolvido. A moção também reconhece a perseverança da mãe ao longo de quase 4 anos de busca por justiça e pelo direito à convivência familiar. A moção hoje, ela abrange nível nacional, tanto Itamaraty quanto os consulados. Eu acho que isso aí fortalece. Nós somos hoje um município hoje, de grande, né, de relevância para o Brasil, então eu acho que esse apoio, essa moção, e a gente contar também com os gabinetes aqui, passar aí junto e fortalecer, eu acho que já é uma grande conquista que a gente possa ajudar. Enquanto aguarda os próximos passos da Justiça egípcia, a mãe mantém a esperança de reencontrar o filho. Ela também chama a atenção para a importância da união entre mulheres e para a necessidade de dar visibilidade às mães que vivem situações semelhantes. Muito grande, porque eu não tinha noção nem do que era um sequestro parental e nem que tinham tantas mães e tantas crianças em países islâmicos e a gente não tem apoio nenhum do nosso país. E as crianças são brasileiras. Isso precisa mudar. Porque a pauta mãe, ela não tem lado. Mãe é mãe, criança é criança. Eu acho que todo mundo tem que se unir numa hora dessa.
O que eu puder fazer para ajudar uma mãe e dar um norte, porque eu não tive, mas hoje eu consigo. E para mim é uma conquista e eu fico muito feliz de poder ajudar outras mães, porque às vezes as mães ficam perdidas assim, muito tempo. E o nosso país então é mais perdido ainda em poder ajudar. Nós não temos tratado. As mães de Sharia, elas não têm tratado, que nem a Convenção de Haia. Então precisa, sim, existir algum tipo de negociação, porque está demais. São muitas crianças em muitos países. Tem criança brasileira no Líbano, tem criança brasileira na Síria, tem criança brasileira no Paquistão, tem criança brasileira no Egito. Como é que faz? Nós vamos ficar abandonados até quando? A partir de uma situação dessa, você passa a acompanhar, né? Mas identificar mais casos que tem espalhados por aí. Então eu acho assim, se fortalecer, eu acho que a justiça tem que ser mais forte, mais rígida, para proteger a gente como brasileiro, né? Proteger uma mãe, para saber entender o posicionamento, porque eu acho que por lei, e tirar um filho que você ali, até os 3 anos e pouco de idade, dessa forma, eu acho que é uma injustiça muito grande, eu acho que tem que ter essa empatia de nossos órgãos, né? dos governos, eu acho que poderia ajudar muito mais em cima disso aí judicialmente, entre os países. Ao falar de Adam, Karen se emociona ao lembrar momentos vividos do pequeno. Mesmo após quase 4 anos de distância, ela mantém viva a esperança de reencontrá-lo. Ele sempre falava para mim na câmera, quando ele era pequenininho, falava, mamãe, volta já. E eu ia falar que a mamãe voltou já. Era o que eu mais queria poder falar para ele. Ontem a Ponte Preta, diferentemente das outras rodadas, jogou bem, ficou 2 vezes à frente no marcador, mas não teve jeito, levou a virada no fim. Então, jogou como nunca, perdeu como sempre. Logo aos 6 minutos, Elvis cobrou o escanteio, Márcio Silva escorou de cabeça e Brandão, livre de marcação, estufou as redes. 1-0 Ponte, que segurou o Operário até os 30 minutos, quando o zagueirão Lucas Cunha foi afastar a bola e chutou a água. Pablo, com categoria, sabe cuidar da bola, finalizou cruzado para deixar tudo igual, 1-1. No segundo tempo, novamente no comecinho, a Ponte voltou a ficar em vantagem. Elvis lançou Brandão, que ganhou na velocidade do zagueiro e de bico tirou do goleiro Wagner. Ponte à frente, 2-1. Só que 4 minutos depois, o Operário respondeu e foi fatal. Cruzamento na área e Berto ganhou de Diego Porfírio e completou para o gol, tudo igual, 2-2. Aos 44 minutos, Maxwell cruzou, Márcio Silva jogou para trás e Caio Dantas fez este golaço. Sem marcação é mais fácil, mas bonito gol. Final, Operário 3, Ponte Preta 2. E aos 38 do segundo tempo, o atacante Brandão, que já tinha cartão amarelo, deu um carrinho no ataque da Ponte, fez uma falta desnecessária, levou o segundo amarelo, foi expulso e aí prejudicou a equipe, né? E tudo o que todo mundo fez na partida. Essa foi a 8ª derrota consecutiva e pior, a Ponte não vence agora há 13 jogos. São 12 derrotas e 1 empate neste período. A Macaca volta a campo na terça-feira, dia 28, contra o Atlético, aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli, pela primeira rodada do segundo turno. E olha só, a Anvisa aprova novo tratamento sem hormônios para a menopausa. Tema que você acompanha no Saúde Agora. Olá, está no ar mais uma edição do Saúde Agora e o tema de hoje vai diretamente para as mulheres, porque uma decisão inédita da Anvisa acaba de abrir uma nova alternativa para as mulheres que sofrem com os sintomas da menopausa.
a agência aprovou o primeiro medicamento não hormonal indicado para o tratamento dos fogachos, as conhecidas ondas de calor e suores noturnos que impactam na qualidade de vida. Convidamos então o Dr. Rodrigo Freitas, ele que é ginecologista e mastologista, para abordar esse tema. Ele já está conectado aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo. Bom dia. É uma felicidade aqui estar participando desse programa com vocês e trazendo informação aí de tamanho impacto para a população brasileira, né? Um grande avanço mesmo a Anvisa ter autorizado esse produto aqui no Brasil. Exatamente, doutora, a gente que agradece a sua participação. É uma notícia boa de fato, mas gera ainda dúvidas, né, a respeito desse medicamento. Então, para a gente iniciar e explicar para o pessoal que está acompanhando o nosso quadro, né, Saúde Agora, falar um pouquinho como funciona então esse novo medicamento e também quem pode se beneficiar desse tratamento, doutor. Esse medicamento, Cassiane, ele é revolucionário, porque trata-se do medicamento mais eficiente para tratamento dos fogachos, das famosas ondas de calor na mulher na menopausa, e não sendo um medicamento hormonal. Nós temos algumas situações em que as mulheres têm uma contraindicação para reposição hormonal. E mesmo aquelas mulheres que não têm a contraindicação, muitas ainda convivem com o medo do passado, de que a terapia de reposição hormonal ela trazia o câncer e leva ao câncer de mama e outras complicações. Então, esse medicamento vem exatamente para cobrir essa lacuna. Ele, como eu disse anteriormente, ele não é um tratamento hormonal, ele é um medicamento que ele age a nível de hipotálamo no centro termorregulador, né? Com a menopausa, a queda do estrogênio, que é um hormônio muito importante no organismo feminino, nós temos receptores em todo o organismo, e no cérebro, mais precisamente no hipotálamo, a queda do estrogênio, ela leva a uma desregulagem do nosso centro da temperatura. E, doutor, os estudos, né, já foram realizados, esses estudos, tem algum índice, assim, de porcentagem que realmente ele afetou positivamente as mulheres? Sim, sim. Foi um estudo muito grande, com mais de 3 mil mulheres, tá? E eles analisaram o uso do medicamento em 4 semanas e 12 semanas. E o grande resultado é que em 4 semanas nós já observamos uma melhora das ondas de calor, dos fogachos, da sudorese noturna, em mais de 50% das mulheres. Então é um resultado bem impactante para a qualidade de vida feminina. E, doutor, falando sobre essa liberação, já tem uma data? Como que está a respeito da comercialização desse medicamento? E já foi também detalhado sobre a questão de prescrição médica, né? Quem que pode ali utilizar, quem já faz o uso do medicamento hormonal e vai fazer essa transição? Como que funciona nesse sentido, doutor Rodrigo? Ainda não foi, a Anvisa já autorizou o uso, né, em território nacional, mas nós não temos ainda uma data para a presença desse medicamento nas farmácias e disponibilidade ao público final. E, na verdade, Cassiane, ele não vai ser uma transição entre a terapia de reposição hormonal para o tratamento não hormonal. Ele vem, a terapia de reposição hormonal ainda é a melhor opção para tratamento dos sintomas. Por quê? Ela não age só nessa questão dos fogachos. Ela age a nível de todo o corpo. Melhora a atrofia genital, né, o ressecamento, melhora a massa muscular, massa óssea, a cognição, né, o pensamento. O fenzolinetando, ele tem uma ação específica para as ondas de calor. Vai ter um impacto grande, por quê? As ondas de calor são os sintomas mais importantes na menopausa. Elas acontecem basicamente no período noturno. Então, atrapalha muito o sono das mulheres. E, consequentemente, uma noite mal dormida, ela traz um impacto no dia seguinte. Aumento da irritabilidade, uma perda de concentração, um desânimo, falta de energia. Então, ele vai ter uma ação importante na qualidade de vida dessas mulheres
Mas algo muito legal da gente frisar aqui é que ele não vai substituir a terapia de reposição hormonal. Ele vem exatamente para cobrir uma lacuna, principalmente para aquelas mulheres, por exemplo, com câncer de mama. A maioria dos tumores de mama, eles têm receptores hormonais, então essa mulher, ela não pode inicialmente fazer uma reposição hormonal, e a gente sabe que a mulher pós-câncer de mama, os sintomas climatéricos da menopausa, eles chegam a ser 6 vezes mais intensos do que a mulher que entrou na menopausa fisiologicamente. Essa mulher, na parte fisiológica, ela tem uma queda hormonal mais lenta, mais branda. Na menopausa induzida pelo tratamento do câncer de mama, essa queda hormonal ela é abrupta. Então, em questão de dias, semanas, a mulher ela tem uma perda muito grande da sua produção hormonal e os sintomas são bem intensos. Então, esse medicamento vem basicamente para cobrir essa lacuna. Mulheres que têm alguma contraindicação para a reposição hormonal ou para aquelas que, por medo, optam por não fazer, e até então a gente não tinha um tratamento eficiente para essa sintomatologia. Então, doutora, a principal diferença, né, nesse sentido, obviamente, além do hormônio em si, justamente é para essas mulheres que têm outras doenças, no caso do câncer, como o senhor mesmo mencionou. Então, essa é a principal diferença desse medicamento, né? Ele vai abranger também, alcançar mais pessoas, né? Exatamente. Eram mulheres que até então não tinham uma terapia mais eficiente, específica para esse sintoma, e esse medicamento vem exatamente para abranger esse público. E, doutora, no caso, falando especificamente, a gente falou sobre esses sintomas, né, os sinais, que são as ondas de calor que principalmente acontecem no período noturno e que, como a gente mencionou aqui, acaba trazendo esse impacto negativo, porque essa paciente, ela acaba acordando várias vezes durante a noite, não tem aquela qualidade do sono, e aí no dia seguinte acabam tendo esses resultados negativos, né? Não produz já tanto, se essa mulher já trabalha fora, no ambiente de trabalho, acaba trazendo esse impacto. Isso tudo acaba sendo melhorado, então, com esse novo medicamento também. Além de trazer esse conforto físico, a saúde mental também acaba sendo, ela fica melhor nesse sentido, né, doutor? Com certeza, o bem-estar físico, ele traz um bem-estar psíquico e mental incalculável, né? A gente até ouve de algumas pacientes que as ondas de calor, a sudorese, ela pode ser desencadeada, principalmente no período noturno, mas ela pode ser desencadeada em momentos de estresse. Então, é muito comum hoje na mulher que, né, tem aí o seu trabalho, e a gente ouve relatos de algumas pacientes que estão em reuniões importantes e, de repente, vem aquela onda de calor e você fica com o rosto todo avermelhado, ruborizado, uma transpiração, e é incontrolável, né? Então, isso traz um impacto muito significativo na vida das mulheres. E, doutora, falando sobre a menopausa, né, as mulheres ainda têm essa... como posso dizer, não sei se é mito ou verdade, a gente também vai falar sobre, né, de uma vergonha, às vezes elas sentem realmente essa vergonha quando elas estão ali na pré-menopausa, ou até mesmo quando já entraram, né, elas sentem vergonha, mas não é mais tabu falar sobre isso. Não, de maneira alguma. Isso foi no passado, né, porque a menopausa, que é a menopausa, é um marco onde a mulher para de menstruar. E, consequentemente, parando de menstruar é o encerramento da sua vida reprodutiva. E, antigamente, o espaço social da mulher era muito da maternidade, né? E, além disso, a nossa expectativa de vida era menor. Nós atingíamos aí 60 e poucos anos de expectativa de vida. Então, a menopausa era muito associada ao envelhecimento e que não teria mais a função reprodutiva. E hoje, né, Cassiane, a nossa expectativa de vida passa dos 80. Eu brinco com as minhas pacientes que a gente tem que se cuidar muito, porque
1/3 ou metade da nossa vida nós vamos passar após os 50 anos. Então, deixou de ser um tabu. Felizmente, tem se falado cada vez mais sobre o assunto, isso, a informação é poder, né? E a gente vê que mulheres hoje ao redor de 50, 60 anos estão no auge aí das suas vidas, de produtividade, de autoconhecimento, até a própria sexualidade, que era um tabu, né? Hoje a sexualidade após a menopausa ela é tratada de uma maneira tranquila, a gente tem N opções e para que essa mulher viva de uma maneira muito saudável e produtiva. Perfeitamente, doutor. Então a gente trouxe, né, essa boa notícia, né, da autorização da Anvisa. Agora então aguardar, né, esse próximo passo aí da comercialização e que atinja aí tantas mulheres que mais precisam desse medicamento, mais uma alternativa aí da medicina que está avançando cada vez mais. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Bom, nosso quadro Saúde Agora fica por aqui. Você pode acompanhar também essa matéria aqui na íntegra no portal tvcamaracampinas.com.br. Temos um encontro marcado na próxima edição. Te espero. Até lá! Hoje o tempo muda em Campinas, né? Frente fria chegando aqui à cidade. Para amanhã, sexta-feira, a expectativa é de tempo fechado, nebulosidade o dia todo, aquele dia carrancudo, né? E tem presença de chuva. E a temperatura cai, olha só, mínima de 14 graus, ao longo do dia a temperatura sobe um pouco, mas não passa dos 20 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.